Boa noite. Meu nome é Anderson Borges, filho de Hélio Santana, caminhoneiro, Zeile Terezinha Borges, funcionária pública. Filho amado do pai em luta contra um monte de coisas, principalmente orgulho, orfandade, rejeição e gula. E outras vitórias sobre muitas outras como pornografia, ira, preguiça e perfeccionismo. Bom, a minha história é bem simples. Cresci em uma cidadezinha no interior de Goiás chamada Panamá. Cidade em que a minha tataravó fundou, vindo refugiada do país do mesmo nome ao sul da América Central e ao norte do Brasil. Aos meus 7 anos, minha mãe passou em um concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E nos mudamos para uma cidade chamada Catalão, sudeste de Goiás, divisa com Minas. Vivia bem, com meu pai cuidando de mim e da minha irmã, e minha mãe trabalhando de dia e estudando à noite. Meu pai, na época, bebia muito. Não ao ponto de cair de bêbado, mas sim ao ponto de ficar violento e impaciente. Lembro uma vez em que ele me mandou buscar uma garrafa de vidro pinga cachaça, pois a dele tinha acabado em casa e eu devia ter no máximo uns 10 anos. O bar não era longe, talvez algumas quadras da minha casa, porém na volta eu me desequilibrei e caí, quebrando a garrafa e derramando toda a bebida do meu pai no chão. Comecei a chorar muito alto. Por sorte, estava perto da casa de uns amigos que me ajudaram a levantar e me acalmaram. Mas por dentro meu choro não era de dor, mas sim de medo, de desespero. Chegando em casa, contei para o meu pai o que tinha caído e que quebrou a sua garrafa com a sua bebida. Estava querendo colo, aconchego do meu pai, mas ao invés disso tomei uma surra que até hoje dói nas minhas pernas e na minha alma. Toda vez que lembro, e ainda por cima me proibiu de contar para minha mãe. Fato este que obviamente não aconteceu, porque ela viu as marcas nas minhas pernas e me perguntou por que tinha apanhado. Eu, acanhado e com medo, contei. Não deu outro. Houve uma briga muito feia entre os dois. E ela disse para ele que a próxima vez que acabasse a bebida era para pedir para ela buscar e que se ele batesse em mim por conta de bebida, ela ia matar meu pai. Isso ficou gravado na minha mente e até hoje posso ouvir a voz dela falando isso para o meu pai. O tempo passou e as brigas só aumentavam, minha mãe sempre trabalhando de dia e estudando à noite. Meu pai olhando eu e minha irmã. Às vezes entrava em algum trabalho, mas não durava muito. Certo dia, um domingo, para ser mais exato, meu pai tinha me prometido que ia andar de bicicleta comigo de dia. Porém, ele saiu cedo dizendo que ia lavar a bicicleta dele em um posto de gasolina. Eu fiquei o dia inteiro sentado na porta de casa esperando ele. O que não aconteceu, que ele não apareceu. Até que minha mãe mandou eu entrar e parar de me humilhar por conta dessas coisas. Entrei muito triste e lembro de dizer para minha mãe que todos os pais dos meus amigos andam de bicicleta com eles, menos o meu, e que eu só queria um pai normal. Acho que na cabeça da minha mãe isso foi a gota d'água. Eu já tinha entre 12 e 14 anos, eu acho, nessa época. Eu já era grande, quase do tamanho do meu pai. Foi então que ele chegou de algum lugar, o qual não me lembro, perto do horário de eu ir dormir. Chegou bêbado e minha mãe, como uma boa colérica, foi tirar satisfação com ele, o porquê ficou o dia inteiro fora e como ele tinha coragem de fazer aquilo comigo. Começou uma briga feia. Eu lembro que eu e minha irmã chorávamos, mas então que eles começaram a se agredir, até que meu pai ameaçou dar um soco na cara da minha mãe. Eu entrei na frente e disse se ele ia bater na minha mãe, ele teria que me bater primeiro. Minha mãe tentou me tirar da frente, mas eu senti uma força tão grande em mim que ela não conseguiu me mexer nem um centímetro. Foi quando meu pai foi para me bater. Quando ele levantou a mão para mim, eu dei um soco na cara dele e ele caiu no chão. Acho que por ele estar embriagado, ele estava meio mole e caiu. Meu pai não era muito grande, tem 1,70 m de altura, mas é negro e tem muita força. Sangue muito bom, né? Depois disso, minha mãe me levou, eu e minha irmã, para o quarto e chamou a polícia. No outro dia, eles se separaram. O tempo passou e meu contato com meu pai nunca foi dos melhores. E sempre diminuía dia após dia. Minha mãe continuou a estudar e trabalhar, passando no concurso para delegada. Mas para mim não me importava tanto por um tempo. Mas com o passar do tempo, eu entendia mais o serviço dela e comecei a achar o máximo tudo aquilo. Passou-se alguns anos e minha vida sempre melhorando. Estudava em bons colégios, tinha os melhores videogames, roupas, jogos, enfim. Tudo que um adolescente poderia querer. Parecia tudo perfeito, até que minha mãe se aposentou. Voltamos para a nossa cidadezinha e aí que começou o inferno. Passou um ano, mais ou menos, eu já tinha meus 18 anos,
E minha mãe tinha ido numa cidade vizinha buscar a aposentadoria dela, porque a cidade que a gente morava não tinha banco. Era bem pequena, pouco mais de 1.500 habitantes. Na volta, eu soube de um fato que faria meu chão sumir e minha via desabar. A polícia tinha parado o ônibus que minha mãe estava, porque eles tinham mandado de prisão para minha mãe. Quando soube disso, eu fui até a delegacia saber o que estava acontecendo. Quando eu entrei dentro de lá e vi minha mãe atrás das grades, eu entendi tudo, de onde vinha toda a vida boa que nós tínhamos. Apesar de tudo, sempre tive muito orgulho da minha mãe. Sempre trabalhou muito para nos dar o de melhor. Não aceitava falta de educação da minha parte, nem que eu tratasse as pessoas com descaso. Frutos que trago até hoje comigo. Chamo as pessoas mais velhas de senhor, senhora. Fato que é até meio estranho aqui no Paraná. Enfim, devo toda a minha educação a ela. Ela era uma mulher forte, sempre amou estudar e ler. Tínhamos um escritório em casa, em todos os livros os quais a minha mãe já tinha lido. E sempre que tinha tempo, ela estava lá, lendo. Era uma obcecada por sabedoria, sempre buscando conhecimento, e sem contar que era uma ótima profissional, sempre dando o melhor em tudo. Perdi as contas de quantas vezes mandaram buscar a minha mãe de noite, de madrugada, para ela lavar flagrantes. Muitas vezes, nem do departamento dela era, mas sempre ela estava ali, pronta para servir. Quando a viatura vinha buscar a minha mãe, para levar para a delegacia, eu fazia questão de levantar e pedir para os policiais ligarem a sirene. Eu amava muito aquilo, achava muito massa. Minha mãe ser importante. Minha mãe, para mim, era como se fosse um super-herói, combatendo o crime e tornando o mundo melhor para todo mundo. Bom, saí de casa e fui morar em outra cidade e tocar a minha vida. Dos 19 até os mais ou menos 27, vivi um dia de cada vez. Trabalhava para ganhar dinheiro para os finais de semana. Bebidas, festas, mulheres e até drogas. Muito raramente, mas já usei. Deus teve muita misericórdia de mim nessa área. Nesse período, minha mãe já tinha saído da cadeia e estava morando com a minha avó. Mas desde o momento que ela foi presa, ela já tinha perdido a aposentadoria, perdido tudo que tinha e não tinha mais nada. Tudo por conta de uma escolha errada da vida. Escolhas as quais não julgo ela, porque tudo que ela fez foi pensando em nos dar uma vida boa e diferente daquela a qual ela tinha levado. Sempre buscou o melhor para mim e para minha irmã. Posso dizer que fui muito bem criado por ela, apesar da ausência por conta do trabalho. Minha mãe sempre prezou por uma boa educação e também sempre reforçou sobre a minha identidade. Por isso eu sempre soube da minha identidade, quem eu era e quem eu sou. Depois que ela tinha saído da prisão, eu mal a via. Eu morava em outra cidade, trabalhava muito, 14 horas por dia e quase, e finais de semana estava sempre em baladas, churrascos e por aí vai. Não tinha tempo para ela, até que um dia ela adoeceu, não dei muita importância, mas em 2011 fui vê-la. Ela estava doente, definhando, não andava mais, estava com as pernas pretas, diabética, com trombose nas pernas, e aquela porcaria tinha subido para a cabeça dela. Não reconhecia ninguém, estava com um retardo mental, precisava de ajuda para tudo, banho, comer, até trocar fraldas, enfim, tudo mesmo. Até que eu entrei na sala onde ela estava e ela disse: meu filho, minha avó e as cuidadoras me disseram que ela não falava, já fazia um ano. Eu estava de óculos escuros. Comecei a chorar, mas não deixei ela ver eu com lágrimas. Sempre fui muito forte em chorar e muito difícil para mim chorar. Mas quando eu estava escrevendo isso, estava em lágrimas. Fiquei o dia inteiro com ela, segurando a mão dela. Nós dois sempre tivemos uma relação muito forte, apesar de tudo que aconteceu. No final do dia, eu precisei voltar para a minha cidade, porque no outro dia eu precisaria trabalhar. Foi um dia muito intenso e lindo e triste ao mesmo tempo. Fiquei me perguntando onde estava Deus esse tempo todo e como Ele tinha deixado a situação da minha mãe chegar a esse ponto. Enfim, voltei para a vida normal. Ela estava só esperando eu ir vê-la pela uma última vez. Passou-se 2 meses e eu tinha pegado férias do trabalho. Algo muito forte veio no meu coração, precisava ligar para o meu avô. Quando eu liguei, ele disse eu disse que eu estava indo para lá passar um mês de férias com eles e com a minha mãe. Disse que ia no dia seguinte. Meu avô disse que era para eu ir agora, porque fazia 5 minutos que minha mãe tinha morrido. Fui na mesma hora para lá. Era 200 quilômetros de distância, eu não gastei 2 horas de moto para chegar lá. Fiquei ao lado do corpo dela o tempo todo sem derramar uma lágrima, mas quando o caixão desceu para o buraco, eu não aguentei. Tudo que estava entalado saiu. Foram mais de meia hora de choro intenso. Meu primo me abraçava, me consolava, nunca vou esquecer. Voltando aos meus 27 para 28 anos, eu decidi que ia seguir os passos da minha mãe e estudar para concurso. Comecei a estudar em um cursinho online, que me ajudou muito. Fiquei 1 ano estudando online, quando em 2014,
Já com meus 28 anos, eu decidi largar tudo e descer para o Paraná e estudar no presencial por esse cursinho. Em 4 de maio de 2014, eu estava chegando em Cascavel, às 19 horas. Comecei a estudar e as coisas começaram a acontecer. Passei em alguns concursos e com certeza passaria em mais alguns. Porém, não era isso que Deus queria de mim. Alguns amigos do cursinho vinham aqui na NIB e eu sempre relutava porque minha vida de baladas não tinha cessado chegando aqui. Pelo contrário, aumentou muito, porque a vida boêmia de Cascavel é muito ativa. Mas foi em 2015 que tudo mudou na minha vida. Conheci por acaso uma garota que posso dizer que foi um canal muito grande para Jesus ter salvado a minha vida. Vocês a conhecem, é a Bruna, filha do pastor Jefferson e da pastora Claudinha. Ela me convidou para o espetáculo Rei Leão em 2015. Aquilo me encantou, toda aquela mensagem falando do amor de Deus, todo aquele amor, aquilo tudo me encantou, era tudo o que eu precisava. Namoramos 6 meses mais ou menos e em dezembro de 2015 nos casamos. Entendi com tudo isso que os planos de Deus nos levam a caminhos que nem nós mesmos entendemos. Um cara sem perspectiva nenhuma de vida, que vivia um dia de cada vez, foi tirado do interior de Goiás com a esperança de se tornar policial federal, veio parar aqui em Cascavel, casar, construir família, e que hoje entende que o verdadeiro propósito de vida é servir a Deus e usar o seu testemunho de vida para ajudar outras pessoas. É claro que nesse meio tempo de casamento, afinal de contas são 8 anos de casamento já, passamos por muitas coisas juntos, perdemos nossos trigêmeos, já nos separamos uma vez, mas Deus mais uma vez teve misericórdia de nós e nós voltamos. Bruna quase morreu no parto, enfim, foram anos difíceis, mas também anos maravilhosos, os melhores da minha vida. Aqui na igreja participei do CR, na época, fazendo os passos, e fui confrontado a perdoar e pedir perdão também. Entendi que minha mãe fez o melhor que pôde, assim como meu pai. Liguei para o meu pai um dia, perdoei ele e, principalmente, pedi perdão. Minha mãe já não estava mais aqui para fazer o mesmo, mas falei com Deus e liberei perdão a ela e pedi perdão também. O CR foi fundamental na minha restauração como filho de Deus, assim como o Retiro Vida Vitoriosa, onde também fui confrontado a escrever toda a minha vida por etapas, e com isso relembrando de coisas que precisava perdoar e pedir perdão também. Hoje sou um cara melhor, um marido melhor, um pai melhor, um homem melhor. Deus me tirou das trevas, de uma vida de pecados, e de uma vida de murmuração e orfandade, e tenho certeza que vai tirar um de vocês também. Basta crerem nele e acreditarem em vocês mesmos que são capazes. Ainda estou em restauração, dia após dia. Oro, peço a Deus que me dê forças para continuar a ser o melhor a cada dia. Sinto que sou filho de verdade de um pai amoroso e fiel que nunca vai me bater por bebida, mas que vai me ensinar o certo com amor e disciplina. Deus me deu uma nova família, me deu uma esposa que amo muito, meu Deus, como a amo. Filhos que não tenho palavras para descrever o amor que sinto. Um sogro que chamo de pai, uma sogra que chamo de mãe, assim como 2 cunhadas, Bia e Bianca, que as chamo de irmãs. Me deu também irmãos na fé e amigos de verdade. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez, faz e ainda fará na minha vida. Não tenho tudo que quero, mas tenho certeza que tenho tudo que preciso. E esta é a resposta de Deus trouxe para Cascavel. Obrigado por me ouvirem.